A paz do Senhor Jesus, aprenda mais hoje. Jesus acalma a tempestade. Vamos lá? Nosso texto está baseado no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Mateus também fala desse mesmo episódio, Lucas também, mas eu escolhi aqui Marcos 4:35 até o 41. Eu vou ler só um versículo e já vou trazer luz para o teu entendimento. Começa assim, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Jesus falando, né? Jesus falando, Marcos escreve aqui, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde. Já era tarde para os discípulos, mas para Jesus não. Nunca é tarde para Jesus operar. É tarde para mim, é tarde para você, mas para Jesus é o começo. Quando acaba as minhas possibilidades, quando acaba os meus recursos, aí o Senhor Jesus ele entra. Quando acaba o teu recurso, começa o recurso de Jesus. Então, o texto começa dizendo, e naquele dia. Que dia era esse? Esse era um dia que estava tudo tranquilo, não tinha ninguém para curar, a pessoa está empregada, a comida é boa, a roupa é nova, o dinheiro está no bolso, está tudo bem, não tem ninguém para curar. Então, um dia tranquilo, naquele dia, sendo já tarde. Disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Você já ouviu isso? Jesus falando nessa passagem, em outras, passemos para outra margem. Então Jesus está dizendo, passemos. O verbo está no plural. Se ele disse passemos, é porque nós vamos passar. Ele não falou passarei, mas ele falou passemos. Passemos é ele estar junto, é ele estar perto. Passemos é a minha presença. Ele está dizendo, a minha presença será presente na tua vida. Então a presença dele será presente na nossa vida. Aí ele fala, passemos para outra margem. Ou seja, ele já concluiu a chegada antes mesmo de entrar no barco. E aí os discípulos entram no barco, os 12 discípulos, mais Jesus. O historiador Flávio José fala que ali havia mais de 300 barquinhos, mas Jesus vai entrar no barco deles, dos discípulos. E aí fica fácil colocar o barco na água, porque está tudo tranquilo. Observe que a tempestade só vai acontecer depois. Até então está tudo tranquilo. Os discípulos entram no barco, eles colocam o barco na água. O barco é a vida deles, o barco é a minha vida, o barco é a tua vida. Aqui você aprende a Bíblia Sagrada, aqui você aprende a conhecer mais e mais da palavra do Senhor. Quando você for pregar, você já vai assistir esse vídeo e vai tirar algumas lições importantes, algum conhecimento aqui, umas revelações para você estar pregando a palavra do Senhor. Então eles pegam e entram no barco, colocam o barco na água, até então está tudo tranquilo, eles deixam a multidão e o barco é a nossa vida. Jesus entrou na nossa vida, Jesus está no barco, Jesus está na nossa vida, e isso é o que importa, é o mais importante. Jesus está na nossa vida. Então aí no versículo 37, observe que estava tudo tranquilo até chegar ao versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E Jesus ele está dormindo em uma almofada. Eu aprendo muitas coisas aqui, muitas lições importantes. Jesus ele não está dormindo porque ele está cansado, não porque ele está com sono, mas ele está dormindo porque ele está ensinando, e ele ensina praticando. Então realmente ele vai dormir, ele vai pegar a almofada, vai dormir, e o vento está soprando, a tempestade, o temporal de vento, as ondas entrando dentro do barco. Os discípulos estão desesperados, e era para ficar mesmo, porque eles estão remando. Eu aprendo que eles estão remando, todos eles estão remando juntos. É importante todos estarem trabalhando, remando junto. Só que porém tem um erro aí.
Qual é o erro, pastor Evandro? Eles estão remando, eles estão na proa e Jesus está na popa, dormindo em uma almofada. A popa é atrás e a proa é na frente. Então os discípulos estão na frente, remando todos juntos, é verdade, mas eles estão na frente. E o certo é Jesus na frente. Se Jesus for na frente, tudo vai dar certo. A viagem vai ser nota 1000. Ele já conclui a chegada desde quando ele fala, passemos para outra margem. Só que o problema é que os discípulos estão com o remo na mão, os discípulos estão na frente e Jesus está dormindo na popa do barco lá atrás. Jesus não está cansado, Jesus ele vai dormir porque ele está ensinando e ele ensina praticando. Então é possível, Jesus está dizendo para mim e para você, é possível descansar em meio a tempestades. Enquanto os discípulos estão desesperados, Jesus está descansando e exige mais fé para descansar do que para trabalhar. Por quê, pastor Evandro? Porque para trabalhar você sabe que precisa trabalhar. Então você requer esforço da tua parte, exige fé, só que exige mais fé para descansar do que para trabalhar, porque muitas vezes não paramos para descansar. Muitas vezes não descansamos em Deus. Você passa o processo, passa a tempestade vem, mas Jesus está ensinando que é possível descansar em meio à tempestade. Então coloca o Senhor Jesus na frente. Eles estão passando por isso aqui porque eles estão na frente. Se tem gente que fala assim, eu sou dono do meu próprio nariz. Então depois que você estiver passando numa luta, num processo árduo, não reclame, não vem reclamar, porque muitas pessoas falam assim, eu mando no meu próprio nariz, ninguém é dono da minha vida, eu que mando. Então Jesus respeita a sua decisão e ele vai deixar você fazer o que você bem entender. Mas quando você convida Jesus para entrar no seu barco e ao invés de você estar remando com os remos na mão, quando você pega e dá o remo na mão dele, aí ele que vai garantir a tua chegada. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá, continuando aqui o estudo. Jesus estava na popa dormindo em uma almofada. Jesus colocou algo dentro do teu barco. Dentro desse barco tinha uma almofada. Essa almofada não estava ali por acaso. Tudo tem um propósito. Então Jesus deixou alguma coisa dentro do meu e dentro do seu barco para você usar, para eu usar. Então observe isso, Jesus deixou alguma coisa dentro do nosso barco e vamos descansar mesmo em meio à luta. As ondas podem estar, o mar pode estar revolto, as ondas podem estar cobrindo o barco, mas você pode descansar. Descansar em quem? Descansar nele. Vamos descansar em Jesus. Esse processo, essa luta, essa tempestade que você está passando não é para te destruir, porque Jesus já disse, passemos para outra margem, ele já garantiu a chegada. Então tudo que eu e você passamos nessa terra é para nos treinar, é para nós sairmos mais forte do meio dessa luta, do meio dessa tempestade e para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Jesus está dormindo na popa, Jesus está atrás, os discípulos estão na frente. E a tempestade está vindo. A tempestade está vindo para quê? Para tirar quem está na frente, para quem está na frente, para os discípulos que estão na frente, ir lá para trás. Então a tempestade vem. Quando a tempestade vem, eles vão pegar e vão despertar o mestre. Eles vão sair da frente e vai lá para trás. Então é isso que Deus está falando aqui. Para isso a tempestade está vindo, para você deixar o remo na mão dele e acordar o mestre, para o mestre assumir a direção, para o mestre assumir os remos, para ele tomar a frente da nossa vida, da sua vida. Então a tempestade está vindo para você sair da frente e ir lá para trás. E obedecer é mais forte do que a tempestade, do que o vento. Então eles vão obedecer. Jesus já tinha deixado algo dentro da almofada deles e agora eles vão acordar o mestre, vão despertar o mestre, porque o mestre está dormindo e eles vão lá chamar, despertar o mestre. Eu aprendo que o barulho do vento, o barulho da chuva, o barulho da tempestade não tem poder para acordar o mestre, mas a voz dos discípulos
acorda o mestre, ou seja, a nossa voz tem o poder de acordar o mestre. O barulho do vento não, o barulho da tempestade não, mas a minha e a sua voz tem poder para acordar o mestre. Então, Jesus, eles vão despertar o mestre e despertaram dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Aí Jesus acorda e despertando, né, Jesus repreendeu o vento, no versículo 39, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então Jesus vai usar duas palavras para poder calar o mar, para poder cessar a tempestade. Ele vai usar duas palavras para o mar: cala-te e aquieta-te. Só que para os discípulos ele vai usar 8 palavras. E disse-lhe Jesus: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ele vai usar 8 palavras para poder falar com os discípulos. E no mar, ao mar e o vento vai usar apenas 2. Ou seja, nós damos mais trabalho do que o mar. É mais fácil acalmar o vento e a tempestade do que acalmar eu e você. Então Jesus vai dando glória aí. Comenta o que você achou desse vídeo, bota o nome da tua cidade, o nome do teu estado para eu saber onde esse vídeo está chegando, e aqui você aprende a palavra do Senhor para você pregar na sua igreja, nos cultos, em qualquer culto, a palavra poderosa da parte de Deus. Então a tempestade não tem poder, mas a sua voz tem poder de acordar o mestre. Então você vai chegar, porque ele falou que você vai chegar, e vai me chamando mais atenção que Jesus fala assim: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A prioridade dos discípulos era qual? Era chegar do outro lado, não é verdade? Essa era a prioridade dos discípulos, sair de uma margem e chegar na outra. Mas qual era a prioridade de Jesus? A prioridade de Jesus é trazer os discípulos para perto. A prioridade deles é chegar do outro lado. A prioridade de Jesus é trazer os discípulos para perto. Então, qual é a tua prioridade? Será que a tua prioridade é ficar na internet a vida toda, jogando, rindo, mas você tem buscado ao Senhor? A tua prioridade tem sido a oração, tem sido a palavra, tem sido o louvor, tem sido a busca pelo conhecimento, pela Bíblia Sagrada? Qual é a tua prioridade? Então Deus está nessa manhã, tarde, noite, nos despertando para a realidade da sua obra, para o que é prioridade, amém? Então, quanto tempo faz que você está longe dele? Ele disse que eu e você, nós vamos chegar, e vai chegar com bonança. Não vai apenas chegar, você vai chegar e vai chegar com bonança. Eu não sei quanto tempo você está longe, mas Deus está dizendo: vem para perto. Jesus está dizendo: vem para perto. Quanto tempo você está longe dele? Eu não sei. Então, a prioridade do mestre é trazer você para perto dele, amém? Então, que você esteja perto, que você esteja buscando, chamando o Senhor, despertando o mestre, porque ele está pronto para nos ouvir. E finalizando, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, que Deus continue abençoando a tua vida. Se você gostou da palavra, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e nos ajude a pregar, a levar a palavra do Senhor para mais pessoas através do YouTube, amém? Deus continue abençoando. Um abraço, até o próximo vídeo, querendo Deus.